E atenção, hein? Bronca no Campeonato Brasileiro da Série B. Bronca das grandes na Bezona. Presta atenção no que falou o vice-presidente do Vila Nova, Hugo Bravo. Presta atenção, tá? Mas até o momento o cenário da Série B é um cenário terrível, né? Porque já está se falando numa cota inferior do ano passado e se atribuir logística e arbitragem para os clubes. Eu vou passar toda a entrevista, fica no canal, porque eu vou abordar esse assunto, porque de um lado o Náutico e o São Bernardo estão comemorando, porque fecharam o contrato via CBF, Federação Pernambucana de Futebol e Federação Paulista, com o Grupo Globo. Já os clubes da Liga Forte, União e da Libra estão nessa bronca gigante. E é o seguinte, galera, pode inviabilizar a competição, porque a CBF está dizendo que não vai pagar logística, ou seja, viagens, exame antidoping, arbitragem, tudo será por conta dos clubes. E aí, como vai ser realizada essa bezona? Vou trazer todos os detalhes, fica no vídeo, que eu vou mostrar a entrevista completa, na íntegra, com o vice-presidente do Vila Nova, Hugo Bravo. Se liga. Só para você imaginar, a história é a seguinte, galera. Os clubes fecharam um contrato de 50 anos comercial com a Libra e com a Liga Forte União. E os direitos foram negociados com o Grupo Disney. Só que os valores pagos são muito baixos. E o que acontece? Fica quase que inviabilizada a questão da Série B. Porque os clubes, inclusive, vão receber menos dinheiro, segundo falou aí o vice-presidente do Vila Nova. E o detalhe é que agora o Grupo Globo volta de novo para a Série B, mas fechou apenas 20 jogos do Náutico e 20 jogos do São Bernardo. Eita, que vai ser um rolo do tamanho do trem. Segura aí que eu quero ver, hein, galera? Antes de mostrar a entrevista, tá, do Hugo Bravo, tá, que é o vice-presidente do Vila Nova, né? Ele deu entrevista falando sobre a questão da Série B. Eu vou trazer essa entrevista para vocês, mas antes, deixa eu pedir uma coisa aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, tá? É de graça, 0800. A gente está chegando a 212 mil inscritos aí, então se inscreve. Se você puder, deixa o like, deixa o joinha e faça um comentário sobre essa situação da Série B do Campeonato Brasileiro, que estourou isso, e de repente a gente não sabe o que vai acontecer com essa Série B, com essa bezona, que começa agora, já dia 21 de março, hein, galera? O presidente Hugo Bravo, aliás, vice-presidente Hugo Bravo, da equipe do Vila Nova, numa entrevista coletiva, falou sobre a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos prestar atenção na entrevista dele, tá? Vou rodar agora para vocês. Presta atenção, se liga na entrevista. Foi perguntado sobre o início do Campeonato Brasileiro da Série B e os problemas com relação à questão de arbitragem, a questão de exame antidoping, a questão de logística, hotel, tudo, passagens aéreas, tudo, enfim. Vamos ver o que o presidente, aliás, o vice-presidente do Vila Nova falou sobre essa situação grave da Série B. Vamos ver o que ele falou agora aí. Segura e se liga aí, hein? Vamos ver. Na verdade, nesse momento tem muita especulação. Vai ter o congresso técnico da Série B, no qual vai ser repassado para nós qual vai ser a participação da CBF na questão do auxílio à logística, arbitragem e doping, que ao longo dos últimos anos sempre foi bancado por eles. Os clubes têm um contrato com a Liga, com o investidor, realizado no momento em que a CBF estava em outra gestão, e agora vem uma nova gestão da CBF, uma gestão muito mais proativa, participativa, e a gente precisa entender e solucionar esses interesses clubes, CBF, para a gente buscar uma solução mais justa. Mas até o momento o cenário da Série B é um cenário terrível, né? Porque já está se falando numa cota inferior do ano passado, e se atribuir
logística e arbitragem para os clubes. Eu creio muito e confio muito nessa atual gestão da CBF pela seriedade, sensibilidade, pelo nível de profissionalismo que eles estão apresentando ter. Porque se isso não vier a acontecer, isso pode ter certeza que colapsou a competição. Existe a possibilidade de uma entrada de uma outra emissora, de uma composição maior? Na verdade, nós tínhamos ali duas equipes, São Bernardo e Náutico, que não tinham, eles não são da Liga Forte, eles preferiram aderir ao modelo proposto pela CBF, um modelo direto. Nós tínhamos ali a Globo fora do processo, não me interprete mal, mas na reta final não valorizou a Série B da forma como deveria, correu do campeonato e agora, misteriosamente, aparece com interesse no campeonato. Quando as equipes foram lá, fecharam com a ESPN o contrato, era o contrato a melhor opção que tinha, não havia nenhum interesse da Globo naquele momento, pelo contrário, chamaram os clubes para ir no almoço lá em São Paulo, não sei para discutir o quê, porque não teve nada de diferente, pelo contrário, o apresentado era um valor inferior aos anos anteriores na competição. Então agora nós temos essa celeuma, e aí cabe também a CBF, que é a casa-mãe do futebol brasileiro, buscar ali uma conciliação entre clubes para que o campeonato possa ocorrer de uma forma, vamos dizer assim, mais sólida. Imagina atribuir aos clubes aí do dia para a noite uma logística, uma arbitragem, que hoje por jogo ele não vai sair menos de 250 mil reais para a equipe. Quem vai tirar isso aí? Vai ter colapso total, WO, vai ter que mandar jogador embora, e aí nós teremos sérios problemas. Mas existe outra proposta na mesa? Na verdade, é prematuro a gente falar, porque até agora só tem especulação, não foi colocado na mesa por parte da CBF qual que é a proposta. Então, assim, nós estamos falando aqui só sobre especulações, então acho que depois do dia 5 é possível te apresentar um cenário melhor. Muito bem, tá aí então o vice-presidente da equipe do Vila Nova fazendo essa alerta, né? No momento é um alerta, né, por conta de tudo que está acontecendo no atual cenário do futebol brasileiro. E aí é o seguinte, né? Como ele falou, eu já fiz até um vídeo aqui, que o Náutico e o São Bernardo fecharam via CBF, Federação Pernambucana e Federação Paulista, direto com o Grupo Globo. E aí a Globo vai transmitir na TV aberta, nos canais fechados, né, e também no streaming. Então, quer dizer, o Náutico e o São Bernardo foram muito, eu acho que, mais inteligentes, porque na época realmente, né, que não tinha interesse da TV Globo e do Grupo Globo, se fechou com o canal Desimpedidos no YouTube, o grupo Disney, que é a ESPN, e também o Kawai. Quer dizer, e o valor foi muito, muito baixo. E agora a CBF determina, segundo o vice-presidente aí, taxa de arbitragem, logística, ou seja, viagens, hotéis, tudo por conta do clube. E aí não vai ser viável. Ele disse que vai colapsar, e é verdade. Realmente é um cenário terrível se isso vier a acontecer no Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. Mas como o próprio vice-presidente falou, né, tudo ainda está são especulações, não existe nada real. Eu acredito que o presidente da CBF, o Samir Chau, vai sentar com os presidentes de federações e clubes e definir uma melhor estratégia financeiramente para cada um, porque o valor que eu sabia era que cada clube da Série B recebeu 8,5 milhões, que foi pago ano passado. E o investimento de 170 milhões por parte do grupo Disney, do Desimpedidos e também do Kawai. E esse valor vai baixar. Então, complicou. Eu acho que essa altura do campeonato, o Náutico e o São Bernardo estão rindo à toa, enquanto que os outros clubes não sabem o que fazer. Porque se for determinado realmente essa situação aí, é realmente um campeonato inviável financeiramente, e os clubes não vão ter condição de bancar, de pagar tudo isso. O próprio vice-presidente falou aí sobre não ter condição de pagar salário. Não, e realmente vai ser uma situação lamentável na Série B. A gente imagina isso na Série B, galera, mas você já pode transferir isso para uma Série C e uma Série D também, porque a gente não sabe como é que é a questão financeira desse ano, porque não há uma estrutura hoje dentro do futebol brasileiro que assegure para os clubes uma
uma condição de fazer uma previsibilidade pelo menos de 2, 3 anos. Não dá. Então, só a Série A é que todo mundo quer, porque a Série A tem uma visibilidade maior, obviamente tem as competições que Sul-Americana, Libertadores e outras competições que vão dar financeiramente mais condição aos clubes investir. Então, há um parâmetro, mais ou menos, dentro do futebol brasileiro, e aí a gente vê que não tem esse parâmetro. Hoje, há uma disparidade muito grande, quer dizer, uma diferença gigante de clubes da Série A com clubes da Série A mesmo, porque 2 ou 3 clubes, no máximo 4 clubes da Série A, estão como gigantes financeiramente, e outros não têm nem condição de contratar jogador. Então, realmente é uma situação lamentável. Mas eu acho que a CBF tem condição de resolver esse problema. E a gente vai ficar aqui no canal na expectativa, estamos tentando apurar essas informações que chegaram para a gente e vamos trazer detalhes para vocês aqui. Mas já vou dar minha opinião, galera. Se não tiver investimento, não tem condição de ter uma Série B viável, tá? E se, por exemplo, hoje a CBF não entrar para bancar toda a logística, passagem aérea, arbitragem, exame de doping, hotéis, tudo isso, não tem clube que aguente não para participar de uma competição continental como é a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas deixe o seu comentário aqui, a sua opinião, é muito importante para a gente, desde já eu agradeço. Obrigado, fica na paz de Deus, valeu, tchau.